João 14, versículo de 1 a 3. Se a igreja tiver costume de ficar em pé, fique. Se não tiver, pode ficar sentada para que nós possamos ler a palavra do Senhor. João 14. Amém? Todos encontraram? Diz assim a inerrante palavra do Senhor. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, aonde eu estiver, estejais vós também. Amém. Palavra do Senhor, irmão. Vamos orar mais uma vez. Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra lida, Pai. Aqui está, Pai. Agora aplica nossos corações, Pai, para que possamos sair daqui, ó Deus, alimentado com ela, Pai, para enfrentarmos o mundo aí fora, para que possamos, ó Deus, ter vitória, Pai, e nos ajudar nesses dias difíceis. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, e a igreja diga glória a Deus, irmãos. Amados irmãos, o nosso pastor, ele pediu uma palavra direcionada à família. Estamos nessa campanha da família, e eu gostaríamos, irmão, de trazer uma palavra direcionada hoje, como é Dia dos Pais, aos pais, né? E muitas vezes pega a mãe também, porque tem muita mãe que é pai, né? Hoje a estatística nos mostra que existe mais mãe de família do que pai de família. As mães de família hoje no Brasil está ultrapassando até mesmo os pais, porque muitos abandonam os lares, não pode ser chamado de pai, mas são muitos reprodutores, abandonam a família e vai embora, e a mãe é que segura, como diz o ditado, é que segura as cordas com toda a força para não deixar os filhos ir embora. E mais do que nunca, irmãos, é necessário, estamos preparando a mensagem, o estudo da escola bíblica de domingo, e é um desafio, o título é o desafio da igreja evangélica no século XXI, neste mundo que vivemos. Hoje, mais do que nunca, principalmente na internet, no celular, precisamos estar atentos àquilo que nossos filhos veem, coisas absurdas que vemos aí, e é necessário, mais do que nunca, irmãos, estarmos atentos e estar preparado para criar nossos filhos neste mundo tão perigoso. Dia difícil. Hoje, o certo, meu pastor, o errado está sendo certo. E o certo está errado. A igreja mudou. E como mudou? Eu estava conversando com o meu pastor nesse instante e dizendo o quanto a igreja mudou. Os cultos mudaram, a igreja mudou, mas o evangelho não muda, irmão. O evangelho permanece o mesmo. Aleluia. Ainda existe remanescente. Ainda existem pessoas que pregam o evangelho fiel de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. E eu quero falar para você, pai, para você, mãe, hoje aqui, o que Jesus está nos falando, né? Queria dar uma estatística. Hoje, quando o carcereiro, ele pergunta ali para Paulo e Silas, olha, o que faremos para ser salvo? E Paulo diz, olha, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua, me ajuda a pregar, será salvo tu e a tua casa. Por quê? É estatística.
se um filho se salva no meio da família, ela tem 4, 5% de possibilidade de trazer sua família para Cristo. Mas se um pai aceita Jesus, a estatística nos mostra que 91% há a possibilidade da família seguir a Jesus. Aí está a responsabilidade de nós, pais. Porque você pode até convencer com palavra, mas o exemplo vai lhe arrastar para Jesus Cristo. Por isso que Paulo chega para o carcereiro e diz, creia no Senhor Jesus Cristo. E lá no versículo 31 está dizendo que toda a sua casa foi ali batizada e todos ficaram alegres por conhecer a Jesus de Nazaré. Aleluia. Essa é a estatística. E voltando para o texto, irmão, Jesus está ali, irmão, o contexto desses 3 versículos, Jesus estava ali confortando os discípulos. É necessário dizer aqui, irmãos, que Jesus eles tinha preparado os discípulos durante 3 anos e 6 meses para levar aí por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas quando chega ali no cenáculo, na última Santa Ceia, Jesus diz, olha, o Filho do Homem vai ser morto. O Filho do Homem vai ser entregue para ser crucificado. E vocês também vão ser mortos. Não é brincadeira, irmãos. Os discípulos, os apóstolos sabiam a dificuldade que estava passando ali, porque o Império Romano era cruel. Diz a história que durante ali no período de Nero, quando Nero toca fogo em Roma, irmãos, e coloca a culpa nos crentes, do caminho, o que acontece? Faltou cruz, faltou madeira para fazer cruz de tantas pessoas que foram crucificadas. O Império Romano era cruel. É tanto, irmão, que eles eram especialistas em matar pessoas. Eles matavam a pessoa. Quando lançaram ali a lança ao lado de Jesus, para furar o seu pulmão e sair, no lugar de sair água, sair sangue, saiu água, é porque ele sabia, se saísse sangue, Jesus estava vivo ainda. Eles eram especialistas em matar. Quando Jesus diz que vai ser crucificado e vai ser morto, os apóstolos começam a tremer de medo. Mas Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Não se turbe, não fique perturbado. Jesus, eu estou com vocês, olha, tanto milagre que eu fiz, tantas realizações que eu fiz, não provou que eu estou com vocês. Ele disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito. Aleluia. Olha, irmão, hoje, ele diz que na casa do meu Pai, eu queria enfatizar isto, e queria estar aqui falando pelo menos 3 pontos que eu tiro desses 3 versículos para o nosso coração, irmão, porque hoje, irmão, a palavra dos dias dos pais, ele ecoa no mundo aí, irmão, muito forte, como um Deus forte, fiel e poderoso para os nossos dias. O Pai, hoje, irmão, ele é a figura do próprio Deus para os filhos, para os netos e para a família. O Pai tem que trazer a providência, tem que dar segurança, tem que dar exemplo para os filhos. A figura do Pai é importante, você é necessário. Hoje, você está mostrando ao seu filho, não é fazer o que eu digo, mas fazer o que eu faço. Aleluia. E assim vamos ter uma família forte, uma família triunfante, uma família que vai dar um testemunho e na contramão desse mundo aí, cheio, irmão, de imundícia, cheio de coisas que nos dá nojo de ver. Eu gostaria de estar aqui passando os 3 pontos. O primeiro ponto que eu queria falar para a igreja aqui, irmãos, era que um pai que traz paz ao coração e firmeza na fé. O pai, irmão, tem que ser esse.
E eu digo para a mãe também, né? Pega de tabela aí, né? Tem que ser um pai e uma mãe que traz paz ao coração e a firmeza. Não se turbe, não se preocupe, né? Não fica agitado, né? Não fica agitado. Creia em Deus. Ele diz, creia em Deus, creia também em mim. Os judeus, ele crê no Deus. Jesus sabia o que estava dizendo, irmão. Jesus sabia o que estava dizendo, porque uma vez eu conversando com um judeu, meu pastor, e ele disse, rapaz, vocês têm uma fé grandiosa em Deus, e querendo induzir ele para Jesus, né? E aí ele disse uma frase para mim que eu nunca esqueci. Ele disse, olha, vocês aqui, vocês pensam que Deus existe. Nós, judeus, temos certeza. Né? Então, Jesus sabia o que estava dizendo ali. Credes em Deus, creia também em mim. Né? Porque eu sou enviado do meu Pai. Né? Creia em Deus. Então, ele está dizendo ali, olha, você tem que ter paz no coração. Não importa. Olha, a paz não é ausência de guerra. A paz é em meio à guerra você ter a tranquilidade de saber que Deus está com você. Como foi cantado aqui, né? Na tribulação, na tempestade, Jesus está conosco. Ele é o único que dorme na tempestade. Jesus dorme na tempestade. Jesus está conosco nessa tempestade. Ele quer nos acalmar, ele tem algum propósito. Só o passar do tempo, ele diz, olha, o que eu faço agora, você não entende, vão entender depois. E muitas vezes nós não entendemos, irmãos. Ou muitas vezes somos teimosos e desobedecemos e pagamos o preço por causa da nossa desobediência. Mas o que Jesus quer para nós é paz, é firmeza nele. Creia em Deus, creia também em mim. É a primeira mensagem aqui, irmão, o primeiro ponto que eu quero passar para a igreja. Jesus fala com sensibilidade a alma abalada dos discípulos. Se sua alma está abalada, a aplicação é essa. Eu quero uma mensagem direto para o seu coração. Não importa o que você está passando. Jesus, ele está dizendo, creia nele, confie nele, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele mais o fará. Aleluia. O coração perturbado é um sinal de medo, de ansiedade, de desânimo, um sentimento comum à vida de muitos de hoje. Mas Jesus aponta uma saída. Creia em Deus, creia também em mim. Jesus, ele não terceiriza ninguém, ele está conosco. Ele está conosco, irmão, todos os dias, até a consumação do século. Aleluia. Glória a Deus. Este é o primeiro ponto que Jesus está nos dando, uma firmeza na fé e a paz ao coração de cada um de nós. O segundo ponto, irmão, que eu queria destacar dessa palavra, era um pai que prepara o futuro com amor. Aleluia. Quando ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. E eu me lembro aqui, irmãos, e quem é pai sabe disso, o pai se preocupa com o futuro do filho. Por isso que diz, estude, né? Vá para a escola, tire nota boa, e você está olhando ali, irmãos, os amigos, os colegas, quem é amigo dele, as notas escolares, porque é uma preocupação com o futuro. Né? O Pai Celestial também tem essa preocupação. Ele diz, na casa do meu pai há muitas moradas. Ele diz, olha, não se turbe o vosso coração, tenha fé em mim, mas também o seu futuro está garantido. Você está passando por tribulação, por angústia, vão pegar você, vão perseguir, vão querer matar, vão lhe fazer tudo quanto é de ruim na sua vida, mas tem uma morada, na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito. Jesus, eu falo com firmeza, eu falo com certeza, porque eu sou o próprio Deus. Não temas, tudo passa, como a irmã cantou aqui, tudo passa, irmão. Tudo passa, mas aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece eternamente. Aleluia.
a tribulação vem, a angústia vem, a perturbação vem, a ansiedade, a depressão vem para lhe tirar você do seu propósito, para lhe tirar você do rumo, para lhe deixar paralisado. Mas o Senhor está dizendo, eu estou contigo, não temas. Cada um de nós, irmão, na vida, nós temos uma missão para cumprir. Você não nasceu por acaso, você nasceu para dar frutos, para produzir, para evangelizar, para ganhar sua família para Jesus. Porque, irmão, se sua família vai bem, a igreja está bem. Se a família vai mal, a igreja está mal. Você tem que cuidar, pai, mãe, cuide da família, cuide dos seus. Seja vigilante, seja amigo, porque até um certo ponto, nós somos irmãos, pai e mãe. Mas tem um certo ponto em diante que tem que ser amigo. Por quê? Se você não for amigo dos seus filhos, ele vai arranjar amigos lá fora. E você tem que procurar ser amigo deles, saber com quem, o que é que eles pensam, como diz na linguagem deles, se abrir com eles, entrar no Instagram e saber quem é os amigos dele. Isso não é invasão de privacidade, porque muito essa pedagogia de hoje que retém, irmãos, a disciplina é do diabo, irmão. Disciplina, ela não mata, ela constrói, ela ergue, ela levanta. A palavra de Deus diz que no instante da disciplina é ruim, mas depois vai ver que é benéfica. Por quê? Uma disciplina, irmão, bem aplicada com amor, com carinho, e saber por que está fazendo. O filho, ele dá fruto, ele atende. O que não falta é exemplo de pai e mãe que cria os filhos desornadamente. O que não falta é a televisão falar que um filho lá no Rio de Janeiro está lá e conversando com o pastor Natan, meu filho. Um filho chega, mata o pai, mata a mãe, mata o irmão dele de 3 anos e diz que não se arrepende. Misericórdia! Onde é que nós estamos, irmão? E que não falta é noticiário. Por quê? Vai ver o histórico. Criança, desde 11 anos até os 19 anos, tinha uma amizade com jogos de violência e era vridado. Há muito tempo perdeu a sensibilidade. Acaba a sensibilidade de sociedade. Para ele matar é a mesma coisa que pisar em uma mosca. E nós temos que ter cuidado, irmão, com os nossos filhos. Preparar o futuro. Jesus estava dizendo assim, na casa do meu pai há muitas moradas. E a morada, irmão, significa segurança. Nós estamos numa morada, nós estamos aqui na casa do Senhor, porque tem porta. E a porta, ela divide do mundo para cá. Aqui é a casa do Senhor. E a casa do Senhor é a segurança. Deus está presente conosco. E quando ele diz morada, ele está dizendo, você está seguro, meu filho, na tua mão eu te seguro. Aleluia. E ninguém tira você das minhas mãos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aleluia. Glória a Deus. Um pai que prepara o futuro, o amor. Pai, prepare. Filho, segure. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Eu louvo a Deus. Às vezes amanheço o dia, meu pastor, eu disse, será que é verdade mesmo? Eu sou pai de 2 pastores. Meu Deus, que quanto eu fico alegre. E com certeza você fica alegre quando você vê o seu filho na igreja, levando o Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, e vivendo com o Senhor. Você vai dormir de 10 horas, sabe onde é que seu filho está. Né? Infelizmente, muitas mães e pais não dormem porque os filhos passam a noite aí nos forróis da vida, no mundo aí. Né? Jesus, ele dá essa promessa. Jesus fala no lugar real, o céu, diz há um espaço para todos que crê. Ele não apenas consola,
mas prepara um verdadeiro pai, vive só agora. Ele pensa no legado e no futuro dos seus filhos. Essa promessa mostra que Deus cuida até dos mínimos detalhes eternos. Pai, prepare não só o presente, mas a eternidade para a sua família. Ensine o caminho de fé. A maior herança é espiritual que um pai deixa para os seus filhos. Amém, irmãos? E por último, irmãos, diz assim que um pai que não nos deixa só. Bem? É um pai, irmãos, que ele nos traz paz ao coração, nos traz firmeza, ele nos prepara o futuro, mas também é um pai que não nos deixa só. Ele diz: virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Aleluia. Ele diz: eu virei e voltarei para levar para mim mesmo. Para onde estiver, estejai vós também. Aleluia. Isso é segurança, irmão. Isso é segurança, né? Isso é segurança. Agora, isso é para quem quer, porque o filho pródigo não quis. O filho pródigo pegou a sua herança e foi viver dissolutamente. Foi viver uma vida que bem queria. E o pai esperava. O que eu gosto mais nessa parábola do filho pródigo é que o pai viu o filho de longe. Ele viu o filho de longe. Isso nos arremeta, nos faz pensar, fazer uma conjectura que todos os dias o pai olhava de longe. Oh, meu Deus, quando é que meu filho volta? Quando é que meu filho está de volta? Quando é que eu vou ouvir de novo: bença, pai, bença, mãe, eu estou de volta para minha casa. Olha, eu andei errado, eu caí em si, mas eu sei que o caminho é Jesus. Quanto me leva, arremeta para isso, irmão. Agora veja só, o filho pródigo só se lembrou da casa do pai quando não foi da cama, não foi do chinelo que estava de pés descalço, foi do pão, quando faltou o pão, né? Eu não sei você, mas tivemos uma vida meio apertada. Quem já passou por aperto sabe o que é isso. E quando tem o aperto, você se lembra: oh, Jesus, né? E ele dizia: quanta fartura tem na casa do meu pai. Caiu em si. Nós devemos cair em si, irmão. Cair em si é lembrar que Deus é pai. Você não está sozinho. Deus está com você nas suas tribulações, na sua angústia, na falta de pão, na falta de vestuário, na guerra, nas contendas, nas humilhações. Deus está com você. Jesus está com você. Ele não nos deixa só. Ele prometeu: eu vou, mas eu voltarei. E antes de vir, eu mandarei o Consolador, o Espírito Santo da promessa. Aleluia. E esse Espírito Santo, irmão, ele está conosco todos os dias. E nós temos que cair em si, saber que não estamos sozinhos. A batalha, ele disse para o rei: olha, rei, a batalha não é sua. Essa batalha você não tem que pelejar. Fique na posição, tome a posição, porque eu irei vencer por vocês. Aleluia. É confiar em Deus, é segurança nessa promessa, irmão. Você tem que ter essa promessa. Jesus está comigo, ele voltou, ele não está na túmula, ele ressuscitou, ele sofreu, mas ele ressuscitou, ele vive em mim. Aleluia, glória a Deus. Jesus promete, irmão, voltar e mostrar o compromisso e o amor e a esperança. Aleluia. Pai, o seu valor não está apenas no que você dá, mas no que você é. A presença tem poder de formar corações firmes. Aleluia. A presença é tudo, irmão. Viu? Moisés conversando com Deus, lá em
Êxodo 33, versículo 14, ele está ali dizendo: Senhor, se tua presença não vai comigo, não me faça sair deste lugar. E o Senhor diz para ele: minha presença irá contigo, Moisés, e eu vou te dar descanso. Aleluia. A presença do Senhor, irmão, nos traz tranquilidade. Não fica perturbado a mente. O inimigo quer tirar a paz, quer buscar a ansiedade, quer nos dar angústia, quer nos dar depressão. Mas a presença no Senhor nos dará descanso. Nos dará descanso. Aleluia. E é isso que Deus está ensinando para os discípulos e para a igreja dele hoje aqui. Ele quer te dar descanso, embora as tribulações, embora a guerra. É só você pedir a presença. Senhor, se tua presença não está comigo, não me faça sair deste lugar. Você tem que buscar, porque o céu, ele é buscado à força, não é de graça, irmão. De graça é quando constrói uma casa no areia. É muito fácil construir uma casa no areia. É bonito, mas uma casa feita em pedra, a rocha que é Jesus, é uma que dá trabalho na fundação. Para você construir uma casa firme na rocha, ela requer tempo, ela requer esforço, ela requer suor, porque a porta é estreita, ela não fez reforma, ela continua estreita, larga é o caminho que conduz à perdição. E nós temos que ter cuidado, irmão. Coisa fácil não é de Deus, né? Coisa fácil é eles aí que faz, irmão, roubam, corruptos, ladrões, e vai gastar com bem quer e com bem entende. Mas quem vive suando o pão de cada dia, buscando com dificuldade, essa é a casa que Deus quer, irmão. Uma casa com suor, com lágrima, mas com honra, com respeito. Aleluia. Deus nos quer constituir um pai segundo a sua figura. Ele mesmo diz: ser de meus imitadores, Paulo dizendo, assim como eu sou de Cristo. E Jesus vai dizer, Pedro vai dizer que Jesus vai ser de santo, porque eu sou santo. Nos dias do Pai, lembre-se que você tem um Pai celestial, que é exemplo de fidelidade, consolo e esperança. Jesus nos mostra que, mesmo diante do sofrimento, há esperança, futuro, comunhão eterna. Cada dia, Pai, aqui possa refletir o caráter do Pai Celestial, firme na fé, cheio de amor e guiando seus filhos no caminho eterno. Feliz dia do Pai, que Deus nos abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Eu agradeço minha rica oportunidade e que você, Pai, seja um exemplo para este mundo que precisa tanto de exemplo evangélico. Deus abençoe. Muito obrigado, meu pastor.